Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, 21º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69. No Evangelho de hoje nós ouvíamos o Senhor quando encerra todo aquele seu discurso que ouvíamos em alguns domingos anteriores a respeito do pão do céu. Vamos apenas nos recordar que Jesus havia realizado a multiplicação dos pães e depois desta multiplicação dos pães as pessoas continuam a procurar Jesus com o desejo de continuar se alimentando e Jesus começa a falar a respeito do alimento mais necessário, que era o pão descido do céu, que era capaz de dar a vida eterna e que era Ele mesmo. E diante desse discurso de Jesus, que foi um discurso longo, essas pessoas também, depois de irem questionando o Senhor ao longo desse discurso, irem aprendendo dele a respeito dessa grandiosidade e dessa maravilha que nem sequer podiam compreender exatamente, porque estavam muito mais preocupados com aquilo que Deus poderia dar a eles e que era o que eles queriam, que era um alimento temporal, um alimento momentâneo, porque queriam ser saciados, não eram capazes de compreender a grandeza de todo o discurso que Jesus fazia. Por isso que quando Jesus termina aquele discurso, então umas pessoas que estavam ali dizem a Jesus: esta palavra é dura, quem poderá escutá-la? Dizendo, em outras palavras, que aquilo tudo que Jesus estava falando era muito difícil de se acreditar, era muito difícil de se cumprir, era muito difícil de se levar adiante, e dizia isso também porque não estavam com um desejo verdadeiro de seguir o Cristo. O seu desejo era de comer, de ficar saciado, de buscar coisas em Deus e não buscar a Deus mesmo. E por causa de tudo isso, dizia o Evangelho que a partir daquele momento muitos deixaram de andar com Jesus, muitos não andavam mais com Ele, quer dizer, foram embora, abandonaram o Cristo, abandonaram o discipulado, abandonaram o seu seguimento, porque não eram capazes de acreditar naquela palavra do Cristo, porque estavam buscando o Cristo não pela salvação, mas por aquilo que eles acreditavam que poderia receber do Senhor para saciar as suas necessidades temporais. E por causa disso se vão embora. Lhes faltava a fé, lhes faltava a perseverança, lhes faltava um amor verdadeiro para continuar com o Senhor e fazer esta adesão mais profunda e mais verdadeira ao Cristo. Quando Jesus percebe que isso estava acontecendo, então ele se volta aos seus apóstolos e pergunta também a eles: e vocês também querem ir? Isso é bastante interessante porque Jesus não ficou preocupado com aquelas pessoas porque quiseram ir embora. Jesus não ficou buscando nem correndo atrás de ninguém porque cada pessoa tem a liberdade de seguir ou não o Cristo. Seguir a Jesus ou não seguir a Jesus não é uma obrigação de ninguém. É uma adesão de fé que é livre e por isso que nós precisamos nos perguntar a respeito do porquê nós seguimos a Deus. Isso é interessante até mesmo dentro da igreja, porque às vezes as pessoas querem que fique sendo bajuladas, por assim dizer, querem que o padre ou os coordenadores ou as pessoas da igreja fiquem correndo atrás delas para que elas sirvam, para que elas fiquem, para que elas estejam presentes. E na verdade não se trata disso. Nós não devemos levar a nossa vida de fé fundamentados nessa nossa necessidade pessoal de que os outros fiquem nos bajulando, querendo que fiquemos presentes, que façamos isso, ou etc. Nós seguimos a Jesus Cristo e participamos da igreja se queremos. Se não queremos, podemos ir embora. Como Jesus perguntou para aqueles seus apóstolos: e vocês? Vocês também querem ir? E isso, diante dessa pergunta, então Pedro, falando em nome dos outros apóstolos, também diz: Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e acreditamos e reconhecemos que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus,
o Messias, o Salvador. E mais uma vez Pedro também confessa o Cristo como Mestre e Senhor e nos faz compreender qual que é o nosso lugar no seguimento de Jesus, de entender que Ele é o único que pode nos salvar. E não de ficar pensando que somos melhores que os outros ou que a igreja tem que ficar nos bajulando, etc. Nada disso. É o reconhecimento de que eu é quem necessito de Deus. E por causa disso, eu permaneço firme na minha fé, permaneço firme dentro da igreja e professo o Cristo como meu Salvador e eu quem faço os meus esforços para me manter firme na fé. Este é o nosso grande sinal de adesão ao reino de Deus. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a ser fiéis, a não deixarmos o seu caminho, a escolhermos de fato viver com Ele e andar na sua presença. E aí sim, nós certamente receberemos o reino dos céus. Permaneçamos firmes e fiéis àquele que nos chama e que nos alimenta com o pão da vida. E que venha sobre todos nós a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.